Nos últimos dias tivemos notícia Tem sobre a... Vasco, é? Tem Vasco, mas a gente Tem deixa a Vasco. cereja do bolo no fim, né, Papa? Agora a gente começa a falar da cereja do bolo. Vasco, que quase foi campeão da Copa do Brasil nessa reta final de temporada. Quase é muito bom. O quase, ainda é o que tem pra falar, né? Foi quase, mas passou perto. Nosso amigo Lucas Pedrosa... Tem o quê? Até derramei mate aqui, cara. Pô, foi falar de Vasco, até caiu o mate. Não, isso aí você tá babando. Isso aí é seu desejo de falar de Vasco. Caiu do copo. Não caiu, não. No copo, ó. Caiu Ele tudo saltou aqui. Pra te dar um abraço fraternal, que o Vasco é um clube de um coração muito grande, Papa. O Vasco, que o nosso amigo Lucas Pedrosa trouxe, véspera de Natal, se eu não me engano, a informação, a gente estava sem programa ao vivo aqui, a informação do interesse do filho do dono da Crefisa, o Marcos Lamáquia, se não estou errado, é Marcos Lamáquia. Marcos Faria Lamáquia. Marcos Faria Lamáquia, do interesse da compra da SAF do Vasco, né, de fazer um investimento na SAF do Vasco. Seria um valor de 2 bilhões de reais em 5 anos. 400 milhões por ano, mais ou menos, o investimento. Essa informação, algo que não é tão novo, chega a ser novo o nome do Marcos Lamáquia, mas essa proximidade... Pedrinho e a família Lamáquia não é uma novidade. Pedrinho jogou no Palmeiras, assim, então assim, teve já uma ligação anterior com a família. Ela conheceu, inclusive, a família Lamáquia no período que ele jogou no Palmeiras. Sempre teve uma relação com a família, assim, sempre teve, não, né? Mas teve nesses últimos anos uma relação muito boa com a Leila, com o seu Lamáquia, né, que é o dono da Crefisa, já tinha aparecido em outros momentos, inclusive negociando name rights de São Januário, né, logo no iniciozinho. Os primeiros contatos de possível investimento ali foram nessa linha, e dessa vez essa possibilidade da compra, né, não diretamente da Leila, teve essa especulação também nos últimos meses, né, da Leila se tornando CEO do Vasco, dessa compra da Crefisa, mas dessa vez vindo... inclusive, hoje eu recebi uma mensagem fazendo live mais cedo com um termo muito bom, que seria o crefilho, que o pessoal ainda brincava com como é que era do filho do Ancelotti, que era o... Anfilhote. Aí rolou hoje, o pessoal mandou o crefilho, querendo comprar o Vasco, né? Aí, obviamente, é uma informação inicial. O Vasco tem alguns pretendentes para a compra da SAF. Pedrinho sempre deixou muito claro, desde que virou presidente do Vasco, que o interesse aliás, quando virou presidente do Vasco e quando assumiu a SAF do Vasco, porque o Pedrinho assumiu como presidente ainda só do associativo, e nesse meio do caminho, via justiça, o Vasco associativo retomou o controle da SAF do clube, um problema que a 777 teve financeiro, quebrou, enfim, todo o imbróglio que desenrolou nesse último ano e meio, mais ou menos, da empresa aí do Vasco, e ele sempre deixou muito claro que faria uma nova venda da SAF, até porque todo investimento da 777 não foi feito, foi só 30%, então tinha valores que o Vasco projetava receber que não entraram e que dificultaram para o Vasco fazer futebol nesses últimos anos, mas como foi a escolha por virar SAF uma decisão dos sócios do clube, foi uma votação dentro do clube, que o Pedrinho respeitaria isso e faria uma nova venda dessa SAF, o que pode acontecer exatamente para o filho do dono da Crefisa, o Marcos Lamáquia, que não é só filho do dono, ele é um empresário, toca várias empresas da família, e não só da família, mas também no trabalho dele. Então é uma possibilidade que esse acordo aconteça para 2026. Mas é um negócio muito, muito complicado, né? Sim, porque, isso que eu ia chegar como você aí. falou, 39% tá nesse imbróglio, 30% ainda é do clube associativo, e tem esses 31% da 777. Então, até para você negociar em cima disso, existe uma complicação também, né? Tem uma questão judicial toda para ser resolvida. O pessoal fica muito nessa. Pô, será que não vai vender logo? O torcedor do Vasco é ansioso. Mas tem que resolver, tem que vender. Mas é um imbróglio ali que você tem uma parte que foi paga, uma parte que não foi paga, então está judicializada. Então você vai vender a parte do associativo, você vai vender só a parte do que já foi pago pela 777, enfim. Então por isso tudo é demorado. E aí uma coisa, agora já partindo mais para opinião do que para informação, e eu falei muito isso quando o Vasco se tornou SAF antes da venda para a 777, acho que muito mais do que dinheiro tem que ser avaliado como vai ser gerido isso. Isso aconteceu de maneira muito clara quando a 777 assumiu, sem ter know-how, sem ter experiência de bola.
e a gente viu os 300 milhões que foram investidos, muito mal investidos. A gente olha hoje para o elenco do Vasco, pouquíssimos jogadores são daquele período, a gente pode fazer uma lista de jogadores que hoje não atuam mais no Vasco, ou que chegaram e passaram, saíram, o Orelhano, o Adson que está machucado, mas jogadores de valores muito altos que estavam nesse pacote de investimento, mas que o retorno técnico Esforza, por exemplo, estava no Juventude emprestado, custou 28 milhões, o Vasco nem pagou, nem acabou de pagar, se tornou uma dívida do clube, enfim. Então, acho que isso é fundamental, muito além do... É claro que quando a gente vai olhar as cifras, 2 bilhões em 5 anos é um investimento que o Vasco nunca teve, mas isso precisa ser esmiuçado, precisa ser pensado e principalmente bem gerido. É claro que a gente imagina que quem vai botar o dinheiro vai querer gerir bem. Sim. Ninguém quer gerir mal o próprio dinheiro, o próprio investimento. Mas você não basta querer gerir bem, você tem que ter competência para isso, e futebol é um mercado diferente de todos os outros. Tem muito esse papo, não, mas o cara ganhou muito dinheiro como empresário na empresa tal. Sim, mas são coisas diferentes. É outro segmento. O produto dele não machuca lá no outro. Esse machuca, fica um ano sem jogar, acaba a carreira, tem um monte de problemas. Trabalhar com produto humano é muito diferente. Né? Então é um mercado que o jogador não tem uma tabela de preço. Você não tem a tabela FIP igual carro para você, não, esse aqui custa tanto, então esse aqui custa tanto. Mas é um clube grande que quer voltar a ter título, conseguir essas conquistas, e o torcedor do Vasco tá traumatizado, né, com a última SAF, então, e não só com a última SAF, mas com esses últimos anos, e agora mais um golpe duro da questão da Copa do Brasil. Então tem muita coisa envolvida. Tem muita esperança e muito pé atrás ao mesmo tempo. Exatamente. Todas as SAFs do Brasil sempre geram isso, né? Porque você nunca sabe se vai ser uma SAF modelo benéfico ou não para o clube. Você pode ter uma SAF como a 777 que fez muito mal ao Vasco, e pode ter também uma SAF que em curto período ali fez bem ao Botafogo ganhando título, apesar de ter polêmicas e tal, mas pelo menos em relação a título, num curto período, conseguiu entregar alguma coisa, né? Então, e não conseguiu repetir, né? É que tem isso também, né? O futebol, ele muda muito rápido. Né? Então assim, você não consegue garantir que um ano que foi bem, no outro também vai bem. Na verdade, a SAF, isso muitas vezes o torcedor não entende, é uma gestão diferente. Sim. Não quer dizer que ela seja melhor ou pior. Vai ser gerido por pessoas do mesmo jeito. O grande ponto positivo é que você tem normalmente um investimento alto e dinheiro facilita tudo. O dinheiro facilita, mas o clube tem um dono que também vai agir de acordo com os seus interesses, sem pensar tanto na questão do torcedor. Exatamente. Isso é sempre muito importante. Claro que o Botafogo, por exemplo, que a gente até tinha falado, no ano passado foi campeão, esse ano já não conseguiu a mesma performance, né? Mas se você perguntar pro torcedor do Botafogo se não valeu a pena, depois de tudo que o Botafogo viveu nesses últimos tempos... Se olhar os 10 anos anteriores... Valeu a pena ganhar uma Então, Libertadores? o torcedor Cruz Maltino tem essa esperança também, né? De, num curto prazo, o Vasco conseguir títulos, conquistas por conta dessa SAF. Por isso que gera essa ansiedade por parte do torcedor. Mas diante desse imbróglio que a gente comentou, óbvio que a gente percebe que vai ser complicado essa negociação, vai demorar um pouco ainda para chegar a esse grande momento, né?